Você já teve a sensação de que estava apostatado da fé? Pois é, esse sentimento paira sobre a cabeça de muitas pessoas. E esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. E eu já quero pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de mais nada, se você não faz parte desse canal, aproveita agora, dá um clique e já se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, tá bom? Assim você vai nos ajudar. Bom, quem nunca teve esse sentimento dentro de si de achar que estava apostatado da fé, exatamente porque parou de ir ao culto, parou de participar de reuniões, parou de fazer alguma atividade relacionada à igreja. E aí veio aquele sentimento de que você está apostatado, porque você está se sentindo distante de Deus. Muitas pessoas julgam estar apostatado ou que outros estão apostatados da fé, simplesmente porque esses pararam de participar das programações, das atividades da igreja. E a apostasia vai muito além disso, porque a apostasia não está relacionada a parar de congregar ou parar de se envolver numa atividade da igreja. A apostasia vai muito além disso. E eu gostaria de ver com você exatamente o que significa apostasia. E aí sim nós teremos uma definição se de fato nós passamos ou não por um momento de apostasia, tá? Em primeiro lugar, existem duas palavras que definem apostasia. A primeira é a apostasia mesmo. A palavra apostasia é uma palavra grega que foi adaptada à gramática portuguesa. E se utiliza essa palavra exatamente para referir-se a essa condição espiritual de alguém. Porém, existe outra palavra que também dá essa conotação de apostasia, que é apisteme, que tem praticamente o mesmo significado. Aproveitei para destacar aqui dois significados da palavra episteme e três significados da palavra apostasia. Por estarem relacionadas, você vai observar que dá a mesma conotação. Então, a palavra apisteme significa revoltar-se contra, ir embora ou deixar alguém. Esse é o significado da palavra episteme. Agora, a palavra apostasia significa separação, divórcio e repúdio. Quando se trata de apostatar da fé, como disse o apóstolo Paulo, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1. Paulo faz menção a esse momento de apostasia. Como poderia classificar alguém que de fato apostatou da fé? Seria alguém que se divorciou de Deus, abriu mão do que Deus fez pela sua vida e separou-se de Deus com plena consciência daquilo que queria. E essa postura lhe trouxe uma revolta, por isso que eu disse que as duas palavras estavam associadas. Por isso essa pessoa começou a agir agora contra aquilo que ele um dia acreditou. Esse, de fato, está apostatado da fé. Ele vive uma separação espiritual de Deus. Ele assumiu essa realidade. Por isso é chamado de apóstata. Quando lemos o Novo Testamento ou conteúdos históricos após a igreja primitiva, nós vamos ver inúmeras pessoas que apostataram da fé e começaram a se levantar contra o povo de Deus, contra aquilo que Deus havia estabelecido. Então, um apóstata, ele tem essa característica de ser alguém avesso, contrário, tudo aquilo que está relacionado a Deus. E o seu coração se levanta contra as coisas que são de Deus, na tentativa de envergonhar, escarnecer, zombar, para se sentir bem, que ele de fato está bem
e que os demais é que estão mal. E você vai observar que o apóstata, ele sempre tenta se apresentar de forma superior a todo mundo. Se o indivíduo rompe o relacionamento dele com Deus, tudo que é maligno que tem nele vai se manifestar, vai ser exposto e ele vai viver esse dilema. Por isso, um coração apostatado é um coração que rejeita a Deus, que abandonou a Deus. Por isso que no capítulo 6 do livro de Hebreus, diz que é impossível aqueles que provaram o dom do Espírito Santo serem outra vez iluminados. Porque quando uma pessoa se apostata da fé, ela começa a ter um declínio espiritual muito grande. E não há interesse em voltar. Olhando para essa realidade do verdadeiro apóstata, será que nós chegamos algum dia a apostatar da fé? Ou nós vivemos apenas momentos de esfriamento por causa da nossa falta de dedicação, ou por causa da nossa falta de confissão daquilo que fizemos, e aí nos sentimos frios, a gente julgava que aquilo era de fato uma apostasia. E como eu falei, a apostasia é algo muito grave. Se alguém está apostatado da fé, pode ter certeza que esse está distante do caminho. Tá? E como disse o apóstolo Paulo, que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Aqui está exatamente a explicação de onde surge a apostasia. Ela surge de ensinamentos, doutrinas de espíritos enganadores que falam pela boca dos homens e aí entram no coração do povo e começam a gerar a apostasia. Porque por mais que o indivíduo ele peque, ele está sempre ali reconhecendo, se lamentando o que ele fez. Agora, quando a mente dele passa a ser trabalhada e há uma cauterização na mente dele, ele assume outra postura. Ele começa agora a apresentar o seu estilo de vida pecaminoso como algo certo. Ao invés de acreditar no que está escrito, ele se volta para as críticas, ele se volta para a zombaria, o escárnio, porque o estado dele mostra que ele se encontra de fato separado de Deus. Como você viu que a apostasia não é nada disso que nós pensávamos que era, simplesmente pelo fato de nos sentirmos muitas vezes, cansados, esgotados, desanimados, as pessoas já julgam que isso seria uma espécie de apostasia. E a Bíblia fala do período de apostasia no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, exatamente retratando o estado em que a humanidade vai se encontrar. Por isso que é importante você ter os seus momentos de dedicação a Deus, meditação na palavra, seu momento de oração. Não ligue para o que as pessoas falam. Tem muita gente falando coisas desordenadas por aí, com o intuito de parar você, tentar lhe causar algum dano. Olhe para Cristo e deixe quem quiser falar. Importante é o que nós estamos vivendo em Cristo, porque foi para isso que ele morreu, para nos resgatar das nossas condenações e nos colocar como filhos de Deus, para estar com ele no seu reino. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, que Deus o abençoe e até o próximo.